Graça e paz, senhores. Hoje a gente começa o nosso projeto conversando a respeito de masculinidade cristã. E no primeiro tema dessa playlist, eu queria poder conversar com você a respeito do silêncio do homem. Não é nenhuma novidade que homens eles têm problema de compartilhar, um problema de abrir os seus defeitos, abrir as suas dificuldades. E nós criamos dentro da nossa sociedade uma imaginação, uma ideia de que se eu sou um homem que abre os meus defeitos, que compartilha as minhas dificuldades, parece que eu estou reclamando, parece que eu estou sendo dramático, né? Eu ouvi muito isso na minha infância, né? Se você é quadrado, não, então se vira. E parece que a gente tem que ter esse pensamento de que se eu sou homem, eu tenho que me virar. Não posso ficar reclamando da vida, não posso ficar demonstrando minha fraqueza. Pelo contrário, eu tenho que ter aquela postura rígida, forte, que não chora, muitas vezes até mesmo. E eu tenho que passar essa postura do homem que a todo momento não tem fraqueza. E a palavra de Deus, graças ao bom Deus, graças ao amor do nosso Senhor, ela nos confronta a respeito disso. E onde ela nos confronta a respeito disso? Dizendo que, ao compartilhar as nossas fraquezas, nós temos a oportunidade de crescer. Ao compartilharmos as nossas fraquezas, nós temos a oportunidade de nos parecermos mais com Cristo. Em Tiago 5,16, nós vamos ler que: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Homens já têm dificuldade de compartilhar defeitos, fraquezas, dificuldades, quanto mais ainda pecados. Nós já somos aquele ser que cresceu com a mentalidade de tipo, não, ninguém está interessado nos meus problemas. E isso é uma coisa prejudicial porque no ambiente de igreja, como homens cristãos, homens que devem parecer cada dia mais com Cristo, nós esquecemos desse versículo. A gente continua trazendo para dentro da igreja essa mentalidade mundana de que eu sou homem, eu não tenho que compartilhar com ninguém os meus defeitos, meus pecados, minhas dificuldades. E eu fico remoendo isso dentro de mim e por conta disso eu não cresço. Por deixar de compartilhar um pecado, eu me atolo cada vez mais na lama, eu me aprisiono cada vez mais nesse pecado e eu não cresço. Eu não me torno parecido com Cristo, eu não chego à estatura do varão perfeito, como a palavra fala. E em Provérbios, a gente vai ter também um versículo no capítulo 15, versículo 22, ele vai dizer que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A gente consegue enxergar na palavra que quando eu sou fraco, é onde Deus ele se torna forte. E que quando eu compartilho um pecado ou um defeito, é o meu ato de mostrar que eu quero ser diferente. Eu quero ser liberto disso. A palavra diz que quando eu compartilho é para eu ser curado. Quando eu compartilho um pecado é para eu ser curado. E quando eu compartilho um defeito, uma limitação minha numa roda de conselheiros, eu tenho muito mais chance do meu plano dar certo. Porque eu vou estar na comunhão dos irmãos, eu vou estar compartilhando meu defeito, a minha limitação, a minha dúvida com alguém mais experiente que eu. E por conta disso, eu tenho a oportunidade de crescer, eu tenho a oportunidade de aprender e de me parecer mais com Cristo. É importante que eu entenda, como homem de Deus, que se a palavra ela me incentiva a compartilhar os meus defeitos, as minhas limitações, as minhas dificuldades, para o meu crescimento, para a minha transformação, eu não sou ninguém para confrontar a palavra do Senhor. E nesse sentido é que a gente deve trazer isso para dentro da igreja, para dentro de reuniões com homens, e a gente estruturar um pensamento de aqui é um lugar onde você consegue compartilhar as suas dores, compartilhar as suas dificuldades e ninguém vai te julgar. É importante nós sabermos transformar a nossa casa nesse ambiente, onde homens eles conseguem compartilhar os seus defeitos, eles conseguem compartilhar as suas dificuldades, seus pecados e não serem julgados. Pelo contrário, nós vamos agir com esses irmãos que têm essa dificuldade da mesma maneira que a palavra nos ensina, que é o quê? Orando uns pelos outros, para que esses sejam curados, para que eles sejam transformados.
Muitas vezes, dentro das famílias, homens mais novos, adolescentes, eles estão presos em pornografia, estão sendo mal influenciados dentro da escola e eles não foram criados nesse ambiente de partilha, nesse ambiente de compartilhar os seus defeitos. E por conta disso, eles continuam sendo mal influenciados. É importante que nós geremos isso dentro da nossa casa e dentro das nossas igrejas, que tenham um momento de discipulado com homens mais velhos, homens mais experientes na fé, para que eles nos ensinem, para que nós tenhamos um momento de partilha, para que possamos aprender uns com os outros. Quando eu me submeto a esse aprendizado, é importante eu entender isso, quando eu me submeto a esse aprendizado, eu cresço como homem para servir na minha comunidade, para servir dentro da minha casa, para ser um homem para minha família, para ser um cabeça melhor para minha família. Por quê? Porque eu aprendo a ouvir. Infelizmente, hoje nós temos um grande problema dentro das igrejas de homens muito impulsivos, muito cabeça dura, que tomam decisões muitas vezes sem consultar o Senhor, sem consultar alguém mais experiente, que muitas vezes não dão atenção à própria família. E por conta disso, a gente vê o que acontece em Provérbios 15, 22. Por falta dos conselhos, por falta da gente dar ouvidos, o plano do homem fracassa. E nesse sentido é importante que eu entenda isso, que quando eu dou ouvidos, quando eu me submeto, quando eu abro a minha dificuldade, eu me submeto para ouvir um conselho, eu me submeto para aprender, eu cresço com Deus. Eu cresço, eu aprendo e eu me torno um homem melhor para minha família. Eu me torno um homem melhor para minha comunidade. Eu me torno um homem melhor para servir aos meus irmãos e para poder ajudar aqueles que estão passando por dificuldade também. E para finalizar, eu queria ler aqui um pequeno passagem de Salmos 32, onde Davi ele confessa um pecado escondido que ele tinha e ele vai dizer que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou uma sequidão em estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando Davi ele estava em pecado, escondido, ele mesmo via o ser dele se destruindo. E quando ele colocou isso para fora, quando ele compartilhou com Deus, ele recebeu um tratamento do Senhor, ele recebeu perdão, ele recebeu cura. E nós temos que ser assim no corpo de Cristo. Nós temos que aprender a compartilhar como homens nossas dificuldades, nossos problemas, abrir os nossos pecados, abrir as nossas limitações, para que eu possa receber do meu irmão ajuda, uma oração, para que eu possa receber conselho. E nisso, ser um homem melhor para minha família, lembrando que o meu caráter, ele não aponta para mim mesmo, mas ele aponta para Cristo. E é esse caráter que eu tenho que buscar como homem de Deus. Minha vida não aponta para mim mesmo, mas aponta para a obra, aponta para o reino. E se eu tenho que ser um homem mais parecido com Cristo, para honrar a minha família, que assim seja, que eu me abra, que eu abra as minhas dificuldades, abra as minhas limitações, que eu seja humilde o suficiente de largar tudo aquilo que eu acredito para poder me parecer cada dia mais com Cristo. E que nós venhamos lembrar que Deus ele resiste ao coração orgulhoso, mas ele dá graça. Ele dá a graça para vencer o pecado, ele dá graça para vencer a limitação, aquele que é humilde. E assim como diz em Tiago 4,6. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.